A Comissão Especial de Inquérito, que analisou possíveis ações e omissões em relação ao combate da pandemia aqui em Bauru, desde 2020 até meados de 2021, realizou a leitura, a discussão e a aprovação por unanimidade dos seus membros do relatório final apresentado pelo vereador Eduardo Bogo aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru. 164 páginas, milhares de documentos e informações, requerimentos e oitivas relacionadas a esta missão difícil de, no meio da pandemia, ter que fazer uma avaliação em relação a esse assunto. Eu começaria, lembrando na presidência da Comissão de Saúde, que o vereador destaca na origem do relatório que colapso no sistema de saúde não é fato só da Covid. Na verdade, o colapso vem já desde... Sempre teve, né, Nelson? Mas de 2009 a 2013 passamos uma época aqui onde perdemos 581 bauruenses à espera de leitos. A época foi em 2013, foi decretado estado de calamidade na assistência hospitalar pelo então prefeito Rodrigo Agostinho, e agora com a pandemia, com a Covid, só potencializou essa dificuldade. Inclusive, muito se fala na necessidade de UTI Covid, mas parece que esquecem que as pessoas não morrem só de Covid. Nós temos diariamente dezenas, 50, 60, 70 pessoas na fila dos hospitais, precisando de cirurgia de internação, e muitas delas de UTI que não são Covid, mas que morrem também, que precisam de auxílio. Por isso que é importante o retorno dessa verba do governo estadual, né, para os contratos lá com a FAMESP, porque a diminuição no atendimento à população foi muito grande. Aí o relatório preparado e aprovado pelos membros na comissão, que será submetido ao plenário, traz inúmeros fatos, fazer os recortes de alguns importantes aqui. A data, por exemplo, de 19 de março de 2020, na Prefeitura, com cobertura do documento que acaba sendo histórico, infelizmente, mais necessário pela TV Câmara, inclusive, da coletiva do então prefeito Clodoaldo Gazeta, onde o relatório destaca, anunciando em nome do governador, um hospital que nunca veio. Esse foi um dos fatos que mais chamou a atenção, porque o ex-prefeito, no dia 19 de março, foi aquele dia onde o primeiro anúncio público da questão da pandemia, ele faz um anúncio da abertura do Hospital das Clínicas com 222 leitos. Logo em seguida, o ex-secretário de Saúde, Dr. Sérgio, ele vem e corrobora as palavras do prefeito, dizendo que vai ser muito importante a abertura. No mesmo sentido, a ex-presidente da Comissão de Saúde, a ex-vereadora Thelma Gobi, também acreditando na palavra do prefeito, vem e conversa e informa ali, conversa em cima dessa abertura, ou seja, era uma expectativa. E o importante, Nelson, é que o ex-governo, o ex-prefeito de Bauru, ele passou durante a gestão dele aguardando somente a abertura de leitos pelo Estado. Ele não foi proativo, ele não cumpriu uma determinação judicial que tinha, obrigando o município de Bauru, junto com o Estado e com a FAMESP, a criar leitos. E a fala do Everson Demarque, que era secretário de Finanças, é muito importante, quando ele fala que o ex-prefeito, o próprio Everson e a equipe do prefeito tinham a certeza ali, a programação deles, é que a pandemia iria durar 3 meses. Então, quer dizer, foi subdimensionado, não acreditaram no potencial da pandemia e talvez por isso ficaram esperando a criação de leitos e não prepararam o município para os piores momentos, onde morreram aí mais de 1.000 pessoas. O relatório também ataca que essa avaliação subdimensionada, infelizmente, dos efeitos da pandemia para a população em seguida e o seu longo percurso, nós estamos aqui em agosto de 2021 ainda tratando desse assunto, veio amarrado nesta pré-temporada, vamos dizer assim, 2019, com recursos adicionais de venda da folha e transferências de milhões do governo federal que acabaram se dissipando no meio do caminho. A folha de pagamento da prefeitura, acho que arrecadou em torno de 55 mil, eles não tinham previsão desse valor, e isso foi no final de 2019, ou seja, teria ali uma arrecadação extra, por mais que haveria no início de 2020 a previsão de queda de arrecadação de 110 milhões, mas ele já tinha ali uma arrecadação um pouquinho maior com a folha de pagamento, e também recebeu em torno de 70 milhões do governo federal. Ah, mas tem a verba do inciso 1º lá do artigo 5º da lei 173 de 2020, que é a lei que criou o auxílio emergencial, mas essa verba que veio de livre alocação, tá, não era tão livre assim, porque tinha condenação do precatório, mas também tinha condenação para criar leitos. Também era uma condenação com trânsito em julgado, inclusive com penalização de multa. Nós fizemos no relatório um apanhado, ali um resumo, enfim, da situação, que o ex-prefeito fez? Ele usou o dinheiro do governo federal
para pagar leito, aonde teve, não só por culpa do ex-prefeito, é óbvio, grande parte aí, a maior parte do governo do estado, onde fechava todo o comércio, mas fecha comércio, cai arrecadação, desemprego, reflexo na fome das pessoas, que a SEBS não consegue atender a todas, acho que nem um terço está conseguindo atender da necessidade de cestas básicas. Quando cai a arrecadação, o que acontece? Ele vai e usa esse dinheiro do auxílio. Se o comércio tivesse continuado aberto, pelo menos no início, tá, seguindo as regras de distanciamento, as regras sanitárias, não teria caído brutalmente essa arrecadação, tá, e não precisaria, em tese, ter utilizado esse dinheiro federal, que seria para abrir leitos. Outra coisa importante, com a abertura de leitos, não só salva vidas. Salvar vidas é o principal, mas com a abertura de leitos, se tivesse sido utilizado esse dinheiro também para criar leitos, Bauru sairia do plano da fase vermelha do Plano de São Paulo. Então, quer dizer, pelo que nós apuramos, foram atitudes erradas da ex-gestão que estamos sofrendo os impactos agora. O relatório também aponta que, na fase final, seguindo quase a cronologia do tempo, também foi possível levantar alguns elementos, por exemplo, do início da atual gestão, que, a despeito das dificuldades de ser um governo novo, também pegou acumulado questões que ainda merecem ser detalhadas em relação ao papel da Fundação Estatal de Saúde, a FERBS, por exemplo, com pagamentos revelados na comissão de serviços contratados pelo governo, mas não realizados. Foi levantado agora o contrato com a FERBS, já vem de 5 anos, teve o início na administração do Rodrigo Agostinho. Agora que terminou, teve alguns contratos que foram prorrogados de forma emergencial, outros com um pedido de solicitação de lei autorizativa da Câmara para fazer o pagamento, mas o que nós pudemos perceber é que no contrato com a FERBS teria que fazer um encontro de contas, pelo menos de forma anual. Aquilo que sobrasse no contrato pelos plantões não dados, enfim, o que fosse o resíduo ali, o que sobrasse daquele contrato, deveria ser feito no mínimo uma vez por ano aquele encontro de contas. Mas a primeira vez que foi feito esse encontro de contas foi depois da ceia da pandemia, onde nós levantamos essa situação. Então, depois que levantamos, que jogou luz a essa situação, apareceram aí quase mais de 3 milhões de reais que estava ali no resíduo com a FERBS. Então, é uma questão muito interessante, que precisa ser apurada, inclusive se esses 3 milhões diz respeito exatamente aos 5 anos de contrato, porque eu e o vereador Locadora, nós fomos até a Secretaria da Saúde recentemente, e a informação que nós tivemos é que passaram a fiscalizar depois que o sistema foi informatizado, que até então não tinha esse tipo de fiscalização. Nós queremos saber como é que era feita essa fiscalização. Será que a saúde pagava simplesmente porque a FERBS indicava que tinha feito o plantão? Como é que era feita a fiscalização, se realmente os médicos cumpriram o plantão ou não? Então é uma questão que encaminhamos, vamos encaminhar aqui pelo nosso relatório, foi aprovado, para a instalação de uma nova CEI da FERBS, mas também vamos encaminhar para o Ministério Público. Porque, ao contrário da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que acontece em Brasília, lá no Senado, nós não temos o poder de pedir o afastamento do sigilo bancário. O Ministério Público já teria esse poder. Então, seria muito interessante levantar os extratos bancários, recebimentos, pagamentos de plantões, recebimentos das parcelas do convênio. É importante para a lisura do dinheiro público. Muito obrigado ao vereador Eduardo Bogo. Agora o relatório será submetido ao plenário. Obrigado, Nelson. O relatório da Comissão Especial de Inquérito, aprovado pelos vereadores, tem encaminhamento de todos os apontamentos, documentação com milhares de páginas e indicações, inclusive, dos seus registros pela imprensa local, os depoimentos, todo esse material para o Ministério Público do Estado e também o Tribunal de Contas do Estado, cabendo ao plenário a questão da apreciação, inclusive, do indicativo de abertura, eventualmente, de uma nova Comissão Especial de Inquérito, especificamente em relação à Fundação Estatal de Saúde. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.